Olá, meus amigos, aqui é o professor Ronaldo Bastos e hoje eu quero comentar com vocês a emenda constitucional 131, que altera as regras para a perda de nacionalidade lá previstas no artigo 12 da nossa Constituição. Para você que curte um texto escrito, eu deixei aqui na descrição desse vídeo o post que eu fiz lá no blog, beleza? E aí você tem mais elementos para o seu estudo. O que é que essa emenda fez? Primeiro, a emenda ela suprimiu a perda da nacionalidade brasileira em razão da mera aquisição de outra nacionalidade, que era uma das hipóteses de perda da nacionalidade originária. Ela incluiu a exceção que inviabiliza essa perda da nacionalidade brasileira quando pode gerar apatridia, ou seja, a pessoa ficar sem pátria, sem nacionalidade alguma, e ela acrescenta a possibilidade da pessoa requerer a perda da própria nacionalidade. Então, a partir de agora, não é automático, é preciso ter um requerimento expresso, tá bom? Principalmente em relação aos brasileiros natos. Vamos falar sobre essa questão. Né? Se você abrir o artigo 12, parágrafo 4º, vocês vão ler o seguinte: será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelada a sua naturalização por sentença judicial em virtude de fraude relacionada ao processo de naturalização ou de atentado à ordem constitucional e ao Estado Democrático de Direito, esse é o inciso 1, e também para aquele que fizer pedido expresso da perda da nacionalidade brasileira perante a autoridade brasileira competente, ressalvadas as situações que acarretem a patridia. Eu quero me concentrar nesse inciso 1, artigo 12, parágrafo 4º, inciso 1. E quero chamar a atenção dos senhores sobre o fim da expressão atividade nociva ao interesse nacional. Esse inciso 1, parágrafo 4º, inciso 1, que só é aplicado ao brasileiro naturalizado, ele dispunha que esse brasileiro naturalizado ele perderia a nacionalidade brasileira por desempenhar uma atividade nociva ao interesse nacional. A doutrina internacionalista e os constitucionalistas criticavam muito essa expressão, porque essa expressão é muito abstrata, o que vem a ser uma atividade nociva ao interesse nacional. O que vocês têm que saber é que essa expressão foi forjada na época da nossa ditadura militar, quando vivíamos uma guerra fria, e o antigo Estatuto do Estrangeiro, que era a Lei 6.815 de 1980, ela considerava, esse estatuto, ele considerava o estrangeiro como um inimigo de Estado. Lembre-se do contexto da Guerra Fria. Esse estatuto, ele não conferia direitos fundamentais ao estrangeiro. O que conflitava, o estatuto é de 80, o que conflitava com a Constituição Federal seguinte, que é a nossa atual Constituição, Constituição Federal de 88, que tem como um dos seus objetivos fundamentais, artigo 3º, inciso 4º, promover o bem de todos, independentemente de origem, ou seja, uma vedação à xenofobia. Um dos princípios que vigora nas relações internacionais do Brasil é a prevalência dos direitos humanos. Outro é o repúdio ao terrorismo e ao racismo. Outro é a concessão de asilo político. Por tudo isso, por esta incompatibilidade ideológica entre o Estatuto do Estrangeiro e a nova Constituição, é que só, evidentemente, demorou muito, mas só em 2017 houve uma nova lei da migração, que é a Lei 13.445 de 2017, que é um diploma compatível com os ares da nossa Constituição Federal. E a Lei da Imigração, no seu artigo 3º, traz como princípios repúdio e prevenção à xenofobia, racismo e qualquer outras formas de discriminação, não criminalização da migração, não discriminação em razão dos critérios ou procedimentos pelos quais a pessoa foi admitida em território nacional, etc, etc. De modo que a retirada da expressão atividade nociva ao interesse nacional foi muito salutar
pelo legislador constituinte a partir dessa emenda constitucional 131. Então, havia uma perda da naturalização por sentença judicial em razão da atividade nociva ao interesse nacional. E agora? Como é que é? Agora, essa perda da naturalização por sentença judicial é apenas em virtude de fraude relacionada ao processo de naturalização ou de atentado à ordem constitucional e ao Estado democrático. Veja que agora ficou muito menos abstrato, muito mais concreto, muito mais determinada a perda dessa naturalização. Então, o que é fraude ao processo de naturalização? Veja, o processo de naturalização está previsto no artigo 64 da nossa Lei de Imigração. Se houver fraude naquele processo específico previsto no direito positivo, aí vai haver a perda dessa naturalização apenas com sentença judicial. Ok? Então, veja, ficou muito mais específico. Também ficou específico a gente considerar o que é um atentado à ordem constitucional e ao Estado democrático de direito, principalmente porque o nosso legislador, no pacote anticrime, a partir da Lei 14.197 de 2021, acrescentou ao Código Penal uma série de tipos relacionados ao Estado Democrático de Direito, como tentar um golpe de Estado e outros tipos que a gente viu no fatídico 8 de janeiro começar a ser aplicado. Então também ficou muito preciso, porque agora existe a criminalização desses atentados contra a ordem constitucional e ao Estado Democrático de Direito, o que era muito coerente com o que a doutrina já pregava. O estrangeiro só pode perder a sua nacionalidade brasileira, a sua naturalização brasileira, no caso de cometimento de crime. Beleza? Então foi muito bem o legislador nesse sentido. Uma outra mudança que o legislador fez foi a extinção da perda automática da nacionalidade. Como é que ocorria no regramento anterior? O brasileiro que adquirisse outra nacionalidade, imagina um brasileiro que mora nos Estados Unidos e ele resolve se naturalizar americano. Essa era uma das hipóteses de perda da nacionalidade, salvo se incidisse nas exceções, que a exceção eram reconhecimento da nacionalidade originária, no caso da nacionalidade brasileira, pela lei estrangeira. Imagine um país que você se naturalizou, reconhece que você é um brasileiro originário, ou imposição por parte desse país para que você permaneça no território desse país ou exerça os seus direitos civis. Então, se esse país impõe você abdicar da sua nacionalidade originária, você também não perderia a nacionalidade brasileira. Eram essas duas exceções à regra da perda automática da nacionalidade brasileira a partir da aquisição de uma outra nacionalidade. Agora não existe mais isso. A emenda, o que facilitará a existência de dupla cidadania, a emenda diz que só será possível a perda da nacionalidade com requerimento expresso do brasileiro. Mas mesmo assim, há uma limitação a esse requerimento. Não é qualquer requerimento que vai ensejar a perda da nacionalidade brasileira. Por quê? Porque há uma preocupação com a patridia. Aquelas pessoas que vão ficar sem nenhuma pátria, sem vínculo com nenhuma nacionalidade. De modo que, se esse requerimento ensejar a patridia, não vai ser possível essa perda da nacionalidade. Eu quero lembrar aos senhores que o Brasil é signatário da Convenção para a Redução de Casos de Apatridia, a partir do Decreto 8.501 de 2015. Essa redução é regulamentada pela Portaria Interministerial número 5 de 2018, no seu artigo 3º. Então, esta é uma limitação à perda voluntária da nacionalidade. E o último aspecto que eu quero falar dessa emenda com os senhores é a questão da reaquisição da nacionalidade. O parágrafo 5º do artigo 12 vai dizer o seguinte: a renúncia da nacionalidade, nos termos do inciso 2 do parágrafo 4 desse artigo,
não impede o interessado de readquirir sua nacionalidade brasileira originária nos casos previstos em lei. Então, o brasileiro poderá readquiri-lo a partir de um procedimento administrativo que é regulado lá no 254 do decreto número 9.199 de 2017, que é o decreto que regula a lei de imigração. Então, ele poderá readquirir a nacionalidade brasileira. É isso, meus amigos. Espero que tenha sido útil esse vídeo. O link do blog aqui na descrição. Até uma próxima. Falou!